Nesse vídeo eu vou te explicar o que é Visual Law de um jeito que você nunca viu. Para começar, a gente precisa entender que Visual Law é um braço do Legal Design. Calma que vai ficar tudo esclarecido, eu vou te mostrar a pirâmide do Legal Design, mas vamos comigo aqui nesse raciocínio que depois você vai entender tudo. Primeiro, você precisa ter em mente o conceito de design. A gente precisa quebrar alguns paradigmas na sua cabeça, porque provavelmente você acha que design é design de interiores, design gráfico, design de moda, e não tem nada disso. Design significa projetar, desenvolver soluções. Quando você pensa em um designer, não necessariamente ele vai estar pensando ali só na parte estética. A gente tem essa mania aqui no Brasil, principalmente, de relacionar muito esse conceito de design à estética. Porque a gente olha, o que a gente vê primeiro é realmente a parte estética. A gente não vê a parte que está dentro do projeto. Don Norman, um dos designers mais famosos do mundo, ele tem uma frase que para mim melhor define o design. O bom design é o design invisível. Ou seja, o melhor design é aquele que você não vê. Uma cadeira ergonômica, por exemplo, ela tem um bom design porque ela simplesmente se amolda ao nosso corpo e não porque ela é bonita, mas é porque ela atinge a sua finalidade. Esse que é o conceito de design que você precisa entender e internalizar quando você vai realmente estudar o legal design. Então, o que é esse legal design? Legal vem de jurídico, vem de direito. E design vem dessa ação de projetar soluções mais eficientes para uma determinada finalidade. Então, legal design é justamente a aplicação de princípios e técnicas de design dentro do direito. Só que quem primeiro desenvolveu esse conceito de legal design foi a Margaret Hagan, lá na Universidade de Stanford. Então ela criou um livro que chama Law by Design, que está disponível na internet. Vou colocar o link desse livro aqui na descrição para vocês. Ela criou esse termo legal design e ela estruturou uma pirâmide, que é a pirâmide que eu vou apresentar para vocês aqui, que é a pirâmide do legal design. Mas quando ela trouxe essa questão da aplicação de princípios de design para dentro do direito, ela colocou uma vertente do design específica nisso. Ela não quis falar, por exemplo, do design gráfico de forma isolada, design de interior, design de interfaces, porque o design ele tem diversas frentes. E a frente que a Margaret Hagan escolheu para ser justamente essa aplicação dentro do direito é a frente do design centrado no usuário. Então, o legal design é a aplicação do design centrado no usuário dentro do direito. Ou seja, é desenvolver soluções para o mercado jurídico visando melhor atender às necessidades do destinatário. É justamente isso que é o conceito de legal design desenvolvido pela norte-americana, advogada e designer Margaret Hagan. E aí, aonde que entra esse famoso Visual Law, que muitas pessoas criticam justamente esse nome Visual Law, né? Eu costumo falar que esse nome Visual Law, ele vem num ditado popular que é o seguinte: você entendeu ou quer que desenha? Porque quando a gente não entende alguma coisa, muitas vezes a gente precisa realmente desenhar para poder entender. E esse conceito de representar visualmente informações textuais, na verdade, ele tem sido trazido dentro do direito há muitos e muitos anos, muito antes mesmo da Margaret Hagan escrever sobre o legal design. Esse conceito foi trazido por escritos norte-americanos que falavam sobre visualização legal, e eles já criticavam o excesso de juridiquês. Por volta de 1990, até mesmo antes, eles já estavam falando sobre essa necessidade de visualização legal. Então, que era a visualização do direito para que as pessoas pudessem melhor compreender. Então, isso já existe antes mesmo da Margaret Hagan falar sobre o legal design. E essa ideia de Visual Law acabou ficando muito popularizada dentro do Brasil. Muita gente critica esse termo porque automaticamente a gente começa a associar Visual Law a uma petição muito colorida, com muitos ícones, muitos desenhos, a documentos jurídicos muito fora do padrão. Inclusive, a familiaridade é um dos princípios de design, e quando a gente sai muito desse padrão, dessa familiaridade, isso gera estranhamento, então é considerado um mau design, ou seja, um design que não está adequado. Então, o visual law adequado, o bom design, né, o bom
Visual Law, ele é justamente quando você tem a aplicação correta, a aplicação praticamente invisível dos elementos visuais para que ele orne de uma forma que a informação ela vai brilhar. Mas então, vamos entender aqui o que é de fato esse Visual Law, por que ele é um braço do Legal Design. A gente tem aqui uma pirâmide, essa pirâmide ela tem as 5 fases do Legal Design, para vocês entenderem o tamanho da aplicação do Legal Design, que vai muito além da questão da estética de documentos, né? Aliás, vai muito além dos documentos em si, porque a base dessa nossa pirâmide é justamente o design sistêmico. Vamos começar dessa dimensão macro. Gente, pensa que o Legal Design é um grande guarda-chuva. E dentro desse grande guarda-chuva, a gente tem essas fases. Então, a gente tem o design sistêmico, o design organizacional, o design de serviços, o design de produtos e o design da informação. Dentro desse guarda-chuva do Legal Design, que na verdade é essa pirâmide. A pirâmide, ela fica mais fácil para vocês entenderem, porque realmente o design sistêmico, ele é mais macro. E aí as dimensões vão diminuir à medida que a gente chega no topo da pirâmide. Essa dimensão macro de design sistêmico, vamos pensar, por exemplo, no sistema de justiça brasileiro. Pensa em tudo que configura o nosso sistema de justiça. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, escritórios de advocacia. Vamos pensar num sistema de processo eletrônico. Isso é a dimensão mais macro. Então, quando a gente vai, por exemplo, pensar na unificação dos sistemas, que é algo que está muito em voga, na questão de o PJS ser utilizado por todo o Brasil. Para a gente implementar isso de forma eficiente, estratégica e desenvolver isso da melhor forma possível para os destinatários, a gente vai ter que ter um legal designer trabalhando nessa frente, justamente na frente de design sistêmico, porque o sistema vai ser desenvolvido para atender a necessidade do setor jurídico e a dimensão mais macro. Agora, passando para o design organizacional, a gente já entra dentro de estruturas. Por exemplo, um escritório de advocacia. Ele é uma organização. E quando você precisa atuar ali dentro dessa organização, desenvolvendo soluções para que ela funcione da melhor forma para todos os destinatários, cliente, advogados, colaboradores. Quando você precisa trabalhar dentro dessa organização, você precisa de um legal designer especialista em design organizacional, porque ele vai desenvolver soluções voltadas para que essa organização cumpra a sua finalidade, né, os seus objetivos da melhor forma possível. Aí a gente sai dessa dimensão, que é a segunda maior, para a terceira maior, que é o design de serviços. Design de serviços, vocês podem pensar, por exemplo, no atendimento ao cliente. Quando um cliente chega no seu escritório, como que ele é recebido? Como que acontece toda a jornada dele? Ele preenche algum checklist? Como que acontecem as reuniões? Você serve um cafezinho? Você serve um chocolate? Como que funciona toda essa experiência do cliente dentro do seu escritório? É justamente isso que é o design de serviços. Você está prestando um serviço, como você pode prestar esse serviço da forma mais encantadora para que melhor atinja as necessidades do seu destinatário. É sempre isso, gente. A frase final: como que eu vou melhor atingir as necessidades dos meus destinatários da melhor forma possível. Tá? É sempre o objetivo é esse. E aí, nessa dimensão dos serviços, a gente pode pensar nessa questão do atendimento ao cliente, atendimento ao advogado dentro de um tribunal de justiça, e para tudo isso, a gente pode se valer de um legal designer especialista em design de serviços para que a gente possa desenvolver esse serviço da melhor forma possível. Saindo dessa dimensão, a gente entra no design de produto. E o design de produto, eu vou dar um exemplo muito carinhoso aqui, que é justamente a minha startup. Eu sou CEO da Iris Visual Law e a gente desenvolveu um SaaS, né, que é um produto, que é um software voltado para advogados, para que vocês consigam aplicar da forma mais ágil e eficiente possível. Então, eu fui designer de produto, legal designer de produto, quando eu estava desenvolvendo a Iris, né? Eu idealizei, eu fiz todas as etapas do design thinking, que isso já é pauta para o próximo vídeo, mas eu fiz todas as etapas do design thinking para desenvolver a Iris, que é um software, que é um produto voltado para atender as necessidades dos advogados.
Então, eu fui legal designer de produto neste momento em que eu atuei no desenvolvimento de um produto voltado para atender as necessidades dos advogados no que tange à aplicação do Visual Law. Por exemplo, o software que você usa aí no seu escritório para fazer gestão de processos, gestão de clientes, gestão financeira, isso tudo tem um design de produto por trás para desenvolver uma solução que vai atender às necessidades do mercado jurídico. Tá? E aí tem um profissional que é um legal designer especialista que entende dos serviços jurídicos, entende de design thinking, design centrado no usuário, experiência do cliente, para poder desenvolver esse produto. E aí a gente chega então no topo da nossa pirâmide, que é justamente o design da informação. E o design da informação é o tal do Visual Law. Vocês podem literalmente substituir Visual Law por design da informação, que é a mesma coisa. Visual Law é design da informação jurídica, tá? Então é justamente quando a gente tem qualquer espécie de conteúdo jurídico, comunicações, intimações, decisões, contratos, petições, qualquer comunicação com o seu cliente, você com o sistema de justiça, qualquer informação jurídica, ela pode ser submetida a design da informação. E o que é então esse design da informação? É você pensar em qual contexto essa informação está inserida, por quem ela vai ser consumida, como ela vai ser consumida, qual a melhor forma de eu transpor essa informação para o documento de forma que ela melhor atinja a necessidade do destinatário, do leitor, do usuário. Então, é literalmente você refletir sobre aquele conteúdo que você precisa transmitir. Por exemplo, uma comunicação num tribunal de justiça, que tem ali as regras que as pessoas têm que cumprir na hora que elas entram no tribunal de justiça. Como você pode colocar essas regras para garantir que as pessoas cumpram essas regras? Um contrato. Como que você pode pensar esse contrato para garantir que as pessoas assinem esse contrato de forma rápida, de forma clara, cientes dos seus direitos e deveres e ao mesmo tempo que depois isso não gere problema? Ou seja, eu estou pegando todo o contexto, eu preciso que a pessoa assine rápido. Ou seja, eu não posso ter nenhum complicador em termos de assinatura eletrônica, da pessoa ter que imprimir. Eu preciso que a pessoa entenda os seus direitos e obrigações, então a linguagem tem que ser simples, a navegabilidade tem que ser boa. Eu preciso que não haja nenhuma dúvida para evitar posterior judicialização. Então, o design da informação, ele vai infinitamente além dos elementos visuais. Os elementos visuais, eles são apenas uma ferramenta que vai possibilitar com que você cumpra a sua finalidade, que é se fazer claro. Existem informações que só na forma textual ela não fica clara para o destinatário, sobretudo considerando o contexto dele. Se ele está num contexto de muita desatenção, por exemplo, um magistrado que ele tem 7 processos para julgar por dia, milhares de páginas para ler, é um contexto de escassez de atenção, porque são muitas páginas. E ele não está em uma situação de vida ou morte que ele precisa analisar aquele processo. É o trabalho dele, ele faz aquilo todos os dias, então ele está numa zona de conforto e ele quer ficar nela. Então, a gente usa elementos visuais justamente para garantir que essa petição seja lida, que a informação seja compreendida. E não por pura e simplesmente enfeitar a peça. Por isso que esse termo Visual Law a gente tem que ter muito cuidado, porque ele envolve uma série de habilidades por trás da utilização do termo que vocês precisam dominar para fazer a aplicação correta. E se você quer aplicar o Visual Law da forma mais estratégica, eficiente e persuasiva nas suas peças, te convido a conhecer o meu curso, meu treinamento completo, que é o Método Contencioso de Resultado. Vou deixar aqui o link também na descrição, mas tenham em mente que Visual Law é muito mais complexo do que parece e ele tem um potencial de transformação dos seus documentos, dos seus serviços, da sua prestação de serviço como um todo. E se você tem vontade de atuar como legal designer em alguma dessas áreas da pirâmide aqui que eu demonstrei, comenta aqui para que a gente possa saber e indicar o seu serviço também. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo para que outros advogados também saibam o que é Visual Law de verdade e não saiam falando besteira por aí.